do Senhor no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, no capítulo de número 6. Estamos fazendo exposição sequenciada. Nós vamos ler todo o capítulo 6. Porém, vamos expor nesta manhã apenas os versos 1 a 3. Livro do profeta Amós, capítulo 6. Vamos acompanhar com reverência a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor, Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se porém um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande, e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha, e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar, e dizeis: não é assim que nossas próprias forças, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro da Arabá. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura
a palavra do Senhor. Vamos curvar a nossa fronte, orar a Deus, suplicando a sua bênção na exposição da palavra. Vamos orar. Santo Deus e Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor, que é pura, é verdadeira, é perfeita. O Senhor, ó Deus, alertou há tantos anos atrás o teu povo, vivendo em complacência, vivendo de forma descuidada, para que buscassem ao Senhor, onde podem encontrar vida e segurança. É medida, ó Deus, que a tua palavra, que jamais passará, ecoa pelos séculos e chega até nós. Rogamos, ó Deus, que ela chegue no mesma força e poder do que no dia em que ela foi pregada e profetizada pelo teu servo Amós. E assim, ó Deus, possamos dar ouvidos à voz do Senhor, buscá-lo, crer em ti. Abençoa o teu servo, ó Deus, que fala contigo, para que o Senhor nos sustente, nos fortaleça nas nossas fraquezas e debilidades. Para que o Senhor, ó Deus, se apiede do teu povo, se apiede de nós, e nos conceda o teu favor, nos falando a tua palavra. Assim oramos e esperamos em ti. Em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, temos ouvido a exposição até aqui da profecia de Amós, e temos visto que Amós tem profetizado contra um povo que está vivendo em pecado. Ele tem profetizado não contra nações que rejeitam o Senhor, nações pagãs, mas profetizado contra o próprio povo de Deus. Especificamente, ele tem feito o tema da sua mensagem, ou melhor, aqueles que recebem a sua mensagem, o reino do norte, o reino de Israel. Os irmãos devem se lembrar que naquela ocasião, Israel, o povo de Deus, estava dividido em dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, vivendo separadamente, debaixo de dois governos diferentes, mas que o Senhor os olha ambos como seu povo, ambos vivendo em contextos diferentes, em situações diferentes, mas ambos precisando de arrependimento. E Amós, que vem do reino de Judá, ele é levado para profetizar ao reino de Israel, o reino do norte. E embora ele tenha pregado e anunciado a palavra do Senhor repetidamente, o que temos visto é que tantas vezes quantas Amós tem pregado, tantas outras, o povo tem rejeitado a sua palavra, tapado os ouvidos, talvez entrando por aqui, saindo por aqui o mais rápido possível, ou recebendo a palavra de Amós com grande desprezo. A palavra vem, mas não abala. A palavra vem, eles ouvem, eles entendem o que está sendo dito, mas não lhes toca o coração. Não provoca os frutos para os quais aquela palavra foi designada, os frutos esperados, os frutos desejados, os frutos de vida e arrependimento. E diante dessa condição, nós temos visto que desde o capítulo 5, Amós anuncia, diante dessa situação de rejeição da palavra, ele anuncia o funeral de Israel. Nós vimos isso no capítulo 5, quando ele fala de Israel como a morte de uma jovem virgem que morreu prematuramente, morreu desnecessariamente, morreu por conta do seu pecado. E assim, tendo anunciado a morte de Israel, ele passa a proferir uma canção de lamento. Ele passa a se lamentar pela morte de Israel, com os ais do profeta. O primeiro ai e o primeiro lamento nós vimos no capítulo 5, a partir do verso 18. Quando ele fala: ai de vós que desejais o dia do Senhor,
Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Ele anunciou a esperança enganosa daquele povo, se lamentando pela condição espiritual de mortos em delitos e pecados. E agora, a partir do verso 6, ou melhor, do capítulo 6, ele continua esse lamento fúnebre pela condição espiritual de um povo com um novo ai. A partir do verso 4 do capítulo 6 há um novo ai também. Aqui na nossa tradução revista e atualizada, por alguma razão, eles suprimiram o ai, seria no verso 4, ai dos que dormis em casas de marfim. Mas aqui do verso 1 ao 3 nós temos mais um desses lamentos. Um lamento fúnebre. Um lamento pela condição espiritual de Israel. E o que ele tem lamentado, meus irmãos, o que nós temos visto, tanto no capítulo 5, veremos aqui no capítulo 6, não apenas nos versos 1 a 3, mas ao longo de todo o capítulo, é que a condição de Israel é uma condição enganosa. É uma condição onde eles não percebem a realidade espiritual em que vivem. Essa é a condição de todo morto espiritual, não é? É aquele que está morto, mas pensa que vives. É aquele que pensa que está tudo bem quando não está. E é exatamente isso que o profeta agora anuncia e fala e lamenta-se diante de Israel, pois eles não compreendem aquilo que estão ouvindo. Antes, andam à vontade em Sião, como lemos aqui no verso 1. Ele lamenta pela condição de complacência de Israel. Condição de complacência quer dizer estar satisfeito consigo mesmo. Estar plenamente seguro de que estou numa condição positiva, numa condição favorável, quando nada de mal está no meu caminho e no meu destino. E diante disso, Amós lamenta. Lamenta não apenas porque eles estão nessa condição, mas lamenta porque eles não percebem que estão numa condição de mortos espiritualmente. Em outras palavras, lamenta pela cegueira espiritual. E queremos, meus irmãos, então, considerar esses versos de 1 a 3 sobre esse tema. A condição de complacência de Israel diante do seu pecado. E ele anuncia, meus irmãos, em primeiro lugar, a realidade desta condição no verso 1. Acompanhe comigo, Amós 6, verso 1, quando ele diz: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, os quais vêm à casa de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião, dos que andam tranquilos, dos que andam sem preocupação. Essa palavra à vontade tem essa ideia. Andam distraídos, como se tudo estivesse bem. Como lemos no Salmo 73, quando o salmista contempla os ímpios, ele diz: eles são nédios, eles são sadios, ao que parece eles não contemplam das dificuldades dos mortais, e assim era a atitude do povo de Deus naquele tempo. Tranquilos, seguros, calmos, sem preocupações. Tanto em Sião, quanto em Samaria. Sião e Samaria aqui representa a capital dos dois reinos. Sião, a capital de Judá, o reino do sul, e Samaria, a capital de Israel, o reino do norte. Muito embora Amós foi designado para profetizar especificamente contra o reino do sul, contra o reino de Israel, aqui nessa mensagem ele fala de ambos, dos dois reinos. Em Sião, o povo está andando à vontade, e em Samaria, eles andam sem receio, confiantes, tranquilos, diante de uma situação
que não deve se mostrar tranquilidade. O problema aqui, meus irmãos, anunciado pelo profeta, não é a tranquilidade em si, ou a segurança, ou a confiança em si, mas é a confiança quando eles não deveriam ter confiança. É a tranquilidade fora de hora, descontextualizada, como se eles estivessem seguros, quando não estão. Há tempo para tudo debaixo do sol, diz Salomão, diz o pregador. Para tudo tem o seu tempo e o seu propósito. Há tempo de tranquilidade, mas há tempo de choro, há tempo de tristeza. E esse povo aqui, meus irmãos, deveria estar se lamentando, deveria estar chorando, deveria estar se angustiando, deveria estar reconhecendo que seguros não estão, mas estão debaixo de um iminente perigo do juízo do próprio Deus, por conta dos seus pecados. Mas a realidade, podemos dizer, a realidade paralela, a realidade imaginária que eles produzem na própria mente deles, os faz crer que tudo está bem. Meus irmãos, essa é uma realidade triste, quando constatamos que os homens andam seguros e tranquilos, diante do perigo iminente da morte eterna e espiritual. Meus irmãos, a realidade que nos cerca é uma realidade aterradora. Quando o Senhor nos diz na sua palavra que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade. Impiedades pequenas, podemos dizer. Impiedades grandes. Contra toda a impiedade, Deus julgará o mundo. E diante dessa realidade, os homens fantasiam uma realidade para si que os faz andar sem receios, sem preocupações. O profeta Isaías também lidou com essa dificuldade, e ele trata sobre isso quando o povo não responde à realidade do perigo espiritual, com arrependimento, com tristeza, buscando a Deus, debaixo de uma calamidade espiritual, mas anda por aí tranquilo, quando ele fala para nós em Isaías no capítulo 22, acompanhe comigo. Isaías 22, a partir do verso 12, o profeta diz o seguinte: Isaías 22, a partir do verso 12, nós lemos o seguinte: o Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Que tristeza, não é? Que insensibilidade espiritual caracteriza um homem natural longe do Senhor. Quando o Senhor convida um homem para chorar os seus pecados, para se arrepender diante de Deus, para prantear diante dele, e tudo que o homem faz é se alegrar, se regozijar nessa vida, e até mesmo o próprio povo de Deus. Pois tanto Amós quanto Isaías não está falando aqui dos incrédulos. Ele está falando do povo da aliança. Aquele povo que vem para o culto e diz que o culto é só motivo de alegria. Vamos nos ajuntar na presença do Senhor para celebrar e para matar bois, degolar ovelhas. Isso é em sacrifício ao Senhor.
e nos alegrarmos, e nos regozijarmos, quando muitas vezes devemos nos comparecer na presença de Deus, em arrependimento, em pano de saco e cinza, não com alegria, mas com tristeza, por conta de pecados. Pensamos que pelo ser o povo pactual, tudo está bem, não necessariamente. E é isso que veremos as razões aqui dos pecados deles mais adiante. Porém, meus irmãos, a realidade que se encontra aqui é de uma insensibilidade. Muitas vezes Deus convida o homem a chorar, e ele anda à vontade em Sião. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre essa indiferença. Em Mateus 11, veja. Mateus 11, no verso 16. Mateus 11, verso 16, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: diante da insensibilidade daquele povo, ao ouvir a pregação de Jesus, e também de João Batista, Jesus diz o seguinte, Mateus 11, verso 16, mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos, que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flautas, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não pranteastes. Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele pega uma brincadeira de criança, e ele aplica a insensibilidade espiritual do homem. A brincadeira de criança daquele tempo era fazer com que a criança tivesse uma reação contrária àquilo que a pessoa que estava brincando estava tentando provocar. Se toca a flauta, a criança não dança. Essa era a brincadeira. Se entoa um lamento, a criança não chora. A brincadeira era assim, era reagir de uma forma contrária àquilo que era esperado. E ele diz, essa geração é assim. Se tocamos flauta, se anunciamos a graça, se anunciamos a misericórdia, se anunciamos a libertação de pecados, o povo não se alegra. Se por o contrário anunciamos o juízo de Deus, e falamos do arrependimento, falamos da condição de pecado do homem, o povo não lamenta. Que dureza de coração. Assim era a geração de Isaías, assim era a geração de Amós, assim era a geração do Senhor Jesus, assim é a natureza humana, assim é a nossa geração. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, falamos do Evangelho nos nossos ciclos sociais, escola, trabalho, família, e o que percebemos é grande indiferença, total insensibilidade. É como se estivesse falando com paredes, com aquilo que está morto, falando das realidades mais sérias, mais duras, de impacto eterno. As pessoas não querem ouvir, estão tranquilas, andam à vontade por essa vida, sem receio, sem temor do mal, sem preocupação com o juízo de Deus. Eu gostaria de já então aplicar para nós. Qual é a nossa reação diante da pregação da palavra de Deus? Quando o Senhor nos traz uma palavra de advertência, nos contristamos? Quando o Senhor nos traz uma palavra de boas novas, nos alegramos? Reagimos à palavra de Deus? Ou andamos indiferentes, despreocupados com as coisas espirituais? Eu pergunto a você, a palavra de Deus lhe afeta? A palavra de Deus é o que define a realidade em que você se encontra? E que toca as suas emoções, toca a sua consciência, toca a sua vontade? Ou você ouve e diz, isso não é para mim, isso não me interessa, ou até você diz, sim, me interessa, mas na prática não interessa coisa nenhuma, e você continua vivendo despreocupado.
despreocupado com as coisas dessa vida. Não devemos andar à vontade em Sião na igreja, mas andar alertas pela palavra de Deus. Para meus irmãos, como é possível que Deus apresente de forma tão enfática e até mesmo gráfica o seu juízo e aquele povo não seja tocado? Os irmãos estão acompanhando atentamente a exposição de Amós, devem estar percebendo o quanto Amós é enfático e até mesmo gráfico na apresentação do juízo do Senhor. Ele já falou até mesmo que aquele povo, muito em breve, seria levado para o cativeiro, acorrentados por argolas presas às suas narinas, em grande humilhação. Muitos deles seriam mortos. E diante dessa descrição tão dura, tão gráfica, tão forte, ainda assim eles não se sentem tocados. Como permanecer tão indiferente à palavra de Deus? Meus irmãos, o profeta ele nos apresenta aqui não apenas a realidade da indiferença, mas ele apresenta as razões, algumas razões, que sustenta os homens nessa condição enganosa, nessa condição de complacência, nessa condição de indiferença, nessa condição de falsa segurança. E são várias as razões. A primeira delas, meus irmãos, está ligada a Sião, e não propriamente aqui, pelo que vemos no verso 1, mas pelo que já vimos no capítulo 5, que diz respeito ao engano da presunção religiosa. É o caso de Jerusalém, de Sião. Nós temos visto no capítulo 5 que esse povo, muito embora estava em pecado, nós vimos vários pecados que eles se encontram já, ainda assim era um povo religioso. Era um povo que gostava de cultuar, um povo que tinha prazer em estar com o Senhor, em estar com o Senhor nos serviços religiosos. Veja, por exemplo, no capítulo 5, quando fala no verso 18 que era um povo que desejava o dia do Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Ou então era um povo que cultuava a Deus. Quando fala no verso 4 do capítulo 5, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai e me vivei, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Esses locais eram locais de culto, falso culto, mas na mente deles eram locais de culto, o qual eles regularmente compareciam lá na esperança de encontrar-se com Deus. Era um povo religioso. E era justamente, meus irmãos, por essa atitude religiosa que eles fomentavam e nutriam uma esperança enganosa. É porque eram diligentes em estar no culto a cada Shabá, a cada dia do Senhor, e estar ali ofertando os animais, sacrificando animais cevados ao Senhor, tendo prazer nos cânticos. Nós vimos cânticos belos que eles entoavam, mas que o Senhor diz: para mim é ruído, é barulho para os meus ouvidos. Por conta dessa atitude religiosa, de uma aparente ortodoxia, é que eles nutriam uma esperança de estarem seguros e salvos. Porém, meus irmãos, exercícios religiosos não trazem segurança para a alma do homem. O praticar atividades religiosas em si, por mais necessárias e ordenadas por Deus que elas sejam, não trazem segurança à alma do homem. Quantos têm segurança que irão para o céu porque frequentam a igreja? Sempre que recebemos alguém no conselho para entrevistar a pessoa para ser recebida como membro da igreja por batismo, pública profissão de fé, costumamos perguntar qual é a base da sua segurança. Você tem certeza que estará salvo? Se sim, por quê? Alguns irão responder e têm respondido: bom, porque eu nasci na igreja, porque sou batizado,
porque frequenta a igreja regularmente. Acaso isso é motivo de segurança? Os fariseus faziam isso e muito mais. Muito mais religiosos, muito mais diligentes talvez do que nós. Jejuavam quantas vezes por dia? Por semana. Dedicados em muitas coisas. Meus irmãos, a única segurança que o homem pode ter está em Cristo Jesus e nos seus méritos. Não nos méritos humanos. Como se pudéssemos obter mérito diante de Deus ao buscá-lo. Buscar a Deus não significa ter mérito diante de Deus. Buscamos a Deus porque precisamos de Deus. O mérito está em Cristo. Se existe uma busca de Deus sem uma confiança no seu Filho, em Jesus Cristo, no Messias prometido a este povo, entregue a nós na plenitude dos tempos, não haverá esperança. A esperança é falsa, a esperança é enganosa, e o homem que está em Sião, sem confiança, sem esperança em Jesus, ele não deve andar em segurança, não deve andar tranquilo. Ele está morto ainda em seus delitos e pecados. Mas há uma segunda razão aqui pelos quais eles nutriam essa falsa confiança. Não apenas por uma religiosidade, mas por confiança na própria força. Veja, verso 1. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Meus irmãos, essa expressão monte de Samaria diz respeito à segurança militar que aquele povo nutria por estar no topo do monte. Samaria, a capital do reino, estava situado no topo do monte, estrategicamente localizado para lhes ter uma proteção contra os inimigos natural. Não apenas estavam no topo do monte, mas o acesso a Samaria era por meio de uma subida muito íngreme, difícil acesso. E além disso, Samaria estava cercado por muralhas muito bem fortificadas. E toda essa segurança material, toda essa segurança militar, toda essa força aparente que Samaria tinha, dava a eles uma noção de segurança. Afinal de contas, Amós está falando numa destruição da cidade. Era essa a ameaça que Amós apresentava diante da condição de pecados. Eles seriam destruídos pelo exílio, eles seriam levados para o cativeiro, eles seriam totalmente desbaratados, desterrados, e eles dispensavam o alerta de Amós facilmente. Afinal de contas, estamos no monte de Samaria, e aqui andamos sem receio, aqui andamos sem preocupação, estamos protegidos. Vejam, contemplem a nossa condição, contemplem a nossa realidade. Que inimigo poderá penetrar as nossas defesas? E diante disso, meus irmãos, eles andavam seguros, numa confiança militar, numa confiança em questões materiais. Os irmãos devem se lembrar do contexto histórico que fortalece essa noção, ou esse entendimento que o povo tinha naquele tempo, pois Amós profetizava num tempo onde o povo, tanto ambos os reinos, estavam experimentando um tempo de prosperidade sem precedentes. Eles tinham alargado as suas fronteiras, eles estavam obtendo vitórias militares sobre outras nações, e tudo isso fortalecia a ideia de somos inabaláveis, somos fortes e saudáveis. Quem poderá ser contra nós? E tudo isso fazia com que eles se sentissem seguros. E meus irmãos, não é essa mentalidade que muitas vezes continua acompanhando o homem até hoje? Quando se sentem seguros diante de qualquer ameaça do Evangelho, por se sentirem saudáveis, talvez por se sentirem seguros financeiramente, ou talvez por serem jovens. Sou jovem,
Ainda tenho uma vida para viver diante de mim. Não preciso me preocupar com essas coisas. Estou no vigor da minha vida, flor da idade. E assim não sentem necessidade de Deus. Se sentem protegidos. Que triste contemplar a notícia que talvez a maioria de nós, ou todos nós, já recebemos a respeito do jovem Lucas. Filho da irmã Valéria, membro aqui da nossa igreja durante muitos anos. Lucas mesmo já esteve aqui há muito tempo. Jovem. E que numa queda de bicicleta, caiu e ficou totalmente destruído, fragilizado. Está numa cama no hospital. Estamos orando por ele. Mas tudo isso mostra o que é a fragilidade do homem. Que não há juventude, não há força, não há saúde, não há riqueza que não possa ser no minuto, se assim Deus quiser, completamente tirado do homem. Meus irmãos, confiar na nossa circunstância para se esquecer de Deus é uma grande mentira. É uma mentira pelo que já falamos. Deus pode tirar tudo em uma hora. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que construímos, Deus pode tirar rapidamente. Rapidamente, porque quando estávamos saudáveis, podemos nos encontrar no leito de morte. Rapidamente, se estávamos em condição abastada, Deus pode, se Ele bem entender, sugar tudo e fazer com que as nossas economias entrem no salquetel furado, como Ele mesmo chama, e nos fazer passar por privações. Mas mesmo que venhamos a morrer numa ditosa velhice, como chamamos, temos saúde até o final da nossa vida. Temos segurança financeira e nunca nos preocuparmos com uma conta a pagar. Acaso qualquer coisa dessas poderá nos dar segurança com respeito às questões eternas? Nu viemos ao mundo, nu voltaremos. Nada do que acumulamos aqui ou temos aqui terá qualquer impacto nas questões espirituais, nas questões eternas. E vivemos nessa vida, vivemos para essa vida, acumulando e criando para nós fortalezas e montanhas, e dizemos: estamos seguros, pois estamos no monte em Samaria. Para quê? Para que tudo seja tirado para nós de um dia para o outro. Assim foi quando o Senhor nos fala a parábola do fazendeiro louco, Inécio, não é? Aquele homem que acumulou para si riquezas em celeiros abarrotados de bens. Para ele era uma montanha em Samaria que dava para ele segurança. E o que é que ele diz para si mesmo? Para a sua própria alma ele diz: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. E o que é que o Senhor diz para ele? Louco, louco, insano. Acorda dessa complacência, dessa sensação de segurança falsa. Louco! O que tens preparado, para quem serás? Para você não é. Que para a eternidade os seus celeiros não lhe acompanham. Meus irmãos, só uma coisa pode nos dar segurança na eternidade: é Jesus Cristo. É confiança, não na nossa força, mas na força dele. Cristo é verdadeiramente forte. Cristo é uma muralha, um refúgio. É o nosso socorro sobre os montes. É Deus. Como diz o salmista no Salmo 121, para os altos montes olharei e me pergunto: quem me socorrerá? Para qual monte eu irei buscar refúgio? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nele que eu tenho força, é nele que eu estou protegido, e no seu Filho. Ele é a força da minha vida. O próprio apóstolo Paulo compreendeu isso quando ele reconheceu
Que é sendo fraco é que ele é forte. Da força que há em Jesus. Em 2 Coríntios 12, no verso 9, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: de bom grado eu me glorio nas minhas fraquezas. Para quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. Enquanto o homem estiver pensando que está seguro nos seus montes em Samaria, nas suas próprias fortalezas, o qual ele mesmo erige para si mesmo, para se proteger, ele é fraco. Mas quando ele reconhece, eu sou fraco, ô Senhor, tudo que eu tenho foi o Senhor que deu, e tudo que eu tenho o Senhor mesmo pode tirar a qualquer minuto. Minha confiança não está nessas coisas que o Senhor mesmo tem me dado, na minha juventude, na minha saúde, na minha inteligência, nas oportunidades que o Senhor tem me dado na vida, na riqueza, ou seja lá em qualquer coisa. A minha confiança está no Senhor. Então sobre nós repousa o poder de Cristo Jesus, o poder daquele que salva, o poder daquele que redime da morte, o poder daquele que vence os inimigos, Satanás e os inimigos da cruz. Aquele que tem uma confiança verdadeira, confia em Cristo Jesus e na sua força. Mas há uma outra razão aqui que o profeta nos apresenta, que aquele povo nutria no coração e que alimentava essa falsa segurança. Veja no verso 1: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, os quais vêm a casa de Israel. Homens notáveis da principal das nações. Meus irmãos, aqui da parte do profeta Amós um certo sarcasmo. E muitas vezes os profetas usavam desse expediente do sarcasmo para enviar uma mensagem de condenação. Isso vai ficar muito claro mais para frente em outras partes da profecia de Amós. E aqui ele usa disso para falar do povo. Ele se refere aqui aos chefes da nação, os principais, a liderança, quando ele fala de homens notáveis. Mas ao mesmo tempo ele está usando aqui de um certo sarcasmo ao falar não da condição deles de liderança, mas da condição espiritual de como eles se veem. Assim eles se enxergam como homens notáveis, da principal das nações, homens fortes, homens capazes, homens importantes. E assim muitas vezes os homens se enxergam e por isso desprezam a mensagem do Evangelho. Ele está falando aqui, meus irmãos, do grande obstáculo para o Evangelho, que é a soberba no coração dos homens. Quando os homens se sentem importantes demais, quando os homens se sentem notáveis demais, quando os homens se sentem relevantes demais e não reconhecem a sua insignificância, não reconhecem a sua pequenez, não reconhecem a sua fragilidade. E diante disso, quando nos enxergamos ou nos pensamos que somos importantes demais, desprezamos a oferta do Senhor. Temos as nossas próprias preocupações. Temos as nossas próprias prioridades. Um homem soberbo, ele não para e considera que está debaixo da soberania de Deus, que está debaixo de uma condição de pecado. Ele não considera a necessidade de arrependimento, pois ele se acha bom demais para precisar de arrependimento, para precisar de perdão. Ah, meus irmãos, talvez esse seja o grande pedra de tropeço para o Evangelho, que impede com que os homens venham até Cristo e busquem e obtenham a salvação. Se acham importantes. Se falamos do Evangelho para alguém, se falamos da necessidade de arrependimento, de ter um coração vil, de termos um coração enganoso, de sermos depravados e corruptos e enganosos,
e de que do coração do homem é que procede todo mau desígnio. Como é que os homens respondem? Eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão mal assim. Eu tenho feito tantas coisas boas. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu ajudo tal pessoa, ajudo outra pessoa. Eu procuro agir honestamente. Eu não sou assim. Sou importante. Sou notável. Sou soberbo. E meus irmãos, a soberba é o pecado que de fato aprisiona um homem na sua própria condição de cegueira. Não o faz enxergar-se a si mesmo na sua própria condição. Assim foi com os fariseus, veja em João no capítulo 9. Interessante essa história. Quando o Senhor Jesus ele cura um homem cego de nascença, por um milagre, da parte do poder, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E aquele cego de nascença, agora curado, ele é trazido à presença dos fariseus para dar explicações. Afinal de contas, ele precisa se explicar, especialmente porque aquilo se operou no dia de sábado. Como pode tal coisa acontecer? E então perguntam a ele, veja em João 9, a partir do verso 30, quem havia curado a ele? E veja o que ele diz. Verso 30, respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. Ele fala que foi Jesus quem o curou. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ele dá explicações, ele fala, eu não sei muito bem quem ele é, mas certamente ele é de Deus. Certamente, se fez isso em mim, ele tem autoridade. E assim ele responde aos fariseus. E veja que os fariseus respondem para ele em troca, no verso 34, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? A nós? Você? Cego de nascença? Vai nos ensinar alguma coisa? Nós somos homens notáveis, das principais das nações, e não precisamos aprender nada com você. Assim era a atitude daquele povo com o próprio Amós. Os irmãos devem se lembrar que Amós era o quê? Um fazendeiro, um boiadeiro, vindo de Judá. Era um homem humilde, era um homem simples. E que ele foi profetizar na capital, a liderança, falar que aquele povo precisava de arrependimento. Eles levantam o nariz para Amós e falam, você, com suas mãos calejadas, homem ignorante, homem da terra, vai nos ensinar alguma coisa? Mais adiante veremos, acho que no capítulo 9, se eu não me engano, de Amós, eles vão dizer, volta para a tua terra, vai embora, sai daqui, não temos nada a aprender com você. Que tristeza, não é? Um homem na sua empáfia, na sua arrogância, rejeita a verdade. Isso se agrava no nosso tempo, quando o homem moderno se acha não apenas notável, como o mais notável de toda a história da humanidade. Por conta do avanço da ciência e do conhecimento e da tecnologia, o homem moderno se acha no cume do avanço do conhecimento e da ciência. Iremos dar ouvidos a esse livro antigo, escrito no tempo da ignorância. Nós já sabemos demais do que isso. Temos conhecimento, temos a ciência. E na sua soberba, um homem caminha para o inferno. Não é à toa que Davi orou e disse, livra o teu servo da soberba, e ficarei livre de grande transgressão. A soberba impede o homem
de crescer, de aprender com Deus e buscar o arrependimento. E assim ele nutre uma falsa confiança de salvação. Ah, meus irmãos, mas aqueles que têm uma confiança verdadeira, eles confiam em quem? Eles confiam em Cristo e no seu valor. O que é soberbo confia no próprio valor. Mas aquele que é humilde confia no valor de Cristo Jesus. Ele reconhece: eu nada sei, Ele tudo sabe, Ele é a verdade, Ele é a fonte de todo conhecimento, o resplendor da glória. E quem eu sou? Uma criatura, um verme limitado no meu entendimento. Me lanço aos seus pés. Uma confiança verdadeira confia no valor do Senhor Jesus Cristo. Confia nele e não em nós. Mas há aqui também uma outra razão, veja, no verso 3. Que aquele povo nutria no seu coração para alimentar essa falsa segurança. Verso 3. Ele fala para eles: vós, que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência. Aqui está, meus irmãos, mais uma razão que eles nutriam nos seus corações para alimentar essa falsa segurança. É pensar que estariam impunes diante dos seus pecados. Pois eles dizem: o dia mau está longe. A nós você fala de juízo do Senhor, e nós não cremos muito nisso. E se isso acontecer, acontecerá depois. Não é agora, nós temos vivido a nossa vida, não nos incomode. Amanhã eu tenho outras preocupações. Eu não penso no dia do juízo. Eu não penso no futuro. Mas se é que Deus irá um dia trazer algum juízo, isso está muito longe. E se está muito longe, está fora do meu radar, das minhas preocupações. Eu tenho preocupações mais importantes, amados. Com o dia de hoje, você não vê? Preocupações urgentes, preocupações que estão aqui, ó, agora, mais reais, mais concretas, presentes. Irei me preocupar com o futuro. E por conta disso, eles nutriam uma falsa segurança, achar que estariam impunes. E por conta disso, eles se entregavam mais ao pecado. Veja, se o dia mau estava longe, eles faziam chegar o trono da violência. Se eles não creem no juízo, ao contrário, creem na impunidade, eles se entregam mais e mais ao pecado. Se chegam ao trono da violência, se entregam ao pecado, afinal de contas, não tem que prestar contas a ninguém. E é por isso que muitos negam a Deus. Negam a Deus não porque descreem em Deus, mas porque não querem crer que há um juízo chegando. E por isso querem que Deus não exista, para que não tenham que prestar contas a ninguém, e assim continuar a ser um homem natural até hoje. Se sente seguro demais, pois não creem no dia do juízo. Que tristeza, meus irmãos, quando isso acontece. Salomão em Eclesiastes, ele fala sobre isso, veja. Eclesiastes 8, verso 11. Eclesiastes 8, verso 11, ele diz o seguinte: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Porque Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, não imediatamente lança a sua sentença de juízo. Os homens pensam que está tudo bem.
está seguro para continuar pecando. Nós temos isso, não é, meus irmãos, no nosso coração. Essa sensação de que se não formos punidos, podemos pecar mesmo assim. As crianças muitas vezes agem assim. Quando pensam que se os pais não estão olhando, podem fazer coisa errada. Ou nós, quando estamos dirigindo, se não há um radar, a gente pode andar acima do limite de velocidade, não há problema algum. Pensamos que se há impunidade, nos entregamos ao pecado. Mas o que Amós está dizendo para nós é: não existe, em última instância, impunidade alguma. Impunidade é um conceito inventado pelos homens. Não existe, pois Deus julgará todas as coisas. Deus julgará todas as coisas. E os homens esquecem disso. E por isso nutrem um senso de segurança. Esquecem que Deus está voltando, que Jesus um dia voltará para julgar vivos e mortos, para retribuir cada um segundo as obras das suas mãos, segundo tem praticado. Será que compreendemos isso? Será que compreendemos que o juízo de Deus é iminente? Meus irmãos, aqueles que têm uma confiança verdadeira no Senhor, não despreza o juízo, mas confia em Cristo. Em que sentido? Sabe que Ele voltará. E porque Ele voltará, Ele anda vigilante em todo o tempo. Essa é a diferença, não é? O Senhor mesmo nos apresenta essa realidade quando Ele fala para nós a parábola das 10 virgens. As nécias e as prudentes. As nécias esquecem que o noivo está vindo. Ele demora. Está longe o dia da chegada do noivo. E não se preparam para isso. Deixam seu óleo queimar até o fim. Não estão preparadas para a chegada do noivo. Mas as prudentes, que sabem que o noivo chegará a qualquer momento, estão vigilantes, estão preparadas, não se entregam ao trono da violência, não se entregam ao pecado, mas em santidade aguardam a vinda do Senhor. Essa é a confiança verdadeira, em contraste com a falsa confiança. Aguarda Jesus Cristo, o seu retorno. Meus irmãos, o crente, ele é vigilante. O crente está preparado para se encontrar com Cristo. Eu lhe pergunto, você está preparado para se encontrar com Cristo? Se Cristo se manifestar, devemos nos perguntar isso constantemente. Essa deve ser uma pergunta que devemos fazer sempre. Se Cristo se manifestar, eu estou preparado para encontrar-me com o meu Senhor? Eu estou andando sem receio, despreocupado, vivendo em pecado, afinal de contas, Deus ainda está longe, o dia que Ele vai voltar está longe, ainda dá tempo de eu me arrepender depois. Eu estou sempre vigilante, sempre atento, confiando no Senhor e aguardando a vinda de Jesus Cristo. Essa é a confiança verdadeira. Como remediar essa situação? Como tratar alguém que nutre uma confiança falsa? Amós nos apresenta aqui por último, veja, no verso 2. Ele fala para aquele povo: passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? O que o Senhor, meus irmãos, nesse primeiro momento, Ele já usou de vários expedientes para que aquele povo caísse em si, buscasse a Deus arrependido. Mas nesse momento, o que Ele faz é olhar o exemplo de outras pessoas, de outras nações. Ele pega aqui o exemplo de 3 cidades que, Calné, Ramate e Gate, que no outro tempo foi conhecido por serem nações prósperas, cidades fortalecidas, abastadas, seguras, mas que hoje,
como estão hoje no tempo de Amós, destruídas pelo poder da Síria, arrasadas. As suas defesas não foram suficientes para manter-lhes de pé. E o Senhor fala: contempla, vede que outros maiores do que tu, mais fortes do que tu, caíram em ruína. Acaso você é mais forte do que eles? O seu território é maior do que o deles? Não são, não é não. E eles caíram. Vocês também cairão. Meus irmãos, o que devemos fazer é olhar o exemplo de homens que vieram antes de nós e que pela soberba, e que eram maiores do que nós, mais fortes do que nós, mais conhecedores da palavra de Deus do que nós, talvez, mas que por conta de soberba e pecado caíram em transgressão. E deve nos fazer tremer. Se eles caíram, eu certamente cairei também. Se eles pecaram, eles que conheciam mais a palavra de Deus do que eu, que talvez estavam em condições melhores do que eu para se sustentar, porque vacilaram, caíram. Se eu continuar nesse trajeto, eu também cairei. Será que meditamos sobre isso? Será que reconhecemos tudo isso para nos fazer reconhecer a nossa fraqueza, a nossa dependência que temos de Deus, do seu Santo Espírito, para nos sustentar nessa caminhada? Meus irmãos, é Deus quem sustenta o homem. E dele é que buscaremos a força para viver a caminhada da fé. Ele mesmo diz: buscai o bem e não o mal, buscai o Senhor e viverei. Ele diz no capítulo 5, verso 4, buscai a mim e vivei, buscai a mim. Mesmo assim não buscamos. Entra por aqui, sai por ali. Continuamos tranquilos, como se nada fosse acontecer. A destruição será repentina e certeira. Meus irmãos, esse texto traz para nós várias aplicações, não é? Algumas perguntas que eu queria colocar para nós, algumas que já foram colocadas, eu queria reafirmar aqui, enfatizar, para que venhamos a examinarmos a nós mesmos, de que modo temos respondido a palavra de Deus, quando ela nos é apresentada. É com indiferença? Ou ela produz em nós frutos? Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos alertou na parábola do semeador a respeito deste perigo, da palavra que é semeada, e muitos reagem da forma errada. Muitos nem sequer prestam atenção. Alguns aqui certamente estão assim, nem sequer prestando atenção, pensando em outra coisa. Outros acolhem com alegria: é verdade, mas amanhã, quando vem os cuidados desse mundo, vai vir um ano novo aí, ó. Realmente eu preciso me arrepender, mas tem um ano novo, vamos para a praia, vamos fazer. Já esquece da necessidade de arrependimento. Ou outros: não, é verdade, eu preciso fazer isso, mas aparecem as dificuldades e as lutas, e aí dizem: deixa para lá, é difícil demais, não quero não. E não respondem a palavra corretamente. Mas aquela semente que caiu na boa terra, que ouvindo a palavra, compreendendo, entendendo, pelo Espírito Santo que lhe abriu o entendimento para crer, germinou e produziu frutos a 30, 60, 100 por um. Como você tem ouvido a palavra? À vontade, tranquilo, sem nenhum problema? Ou tem ouvido a palavra de Deus de modo apropriado? Eu lhe pergunto: onde está a sua segurança da salvação?
verdadeiramente no seu coração o que lhe faz andar tranquilo. Se você anda tranquilo, o que lhe faz andar tranquilo? Existe um andar sem receio, que é agradável a Deus. Um andar sem preocupação, que glorifica a Deus. É quando caminhamos e confiamos no seu Filho Jesus Cristo. Aí sim podemos andar sem receio, sem temor do mal. Podemos fazer como o salmista: deitar-me-ei e repousarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ainda que uma guerra estoure contra mim, ainda assim terei confiança, porque confio no Senhor. Confiamos no Senhor, ou confiamos em nós? Onde está a sua segurança? Onde está a sua segurança? Em uma, o receio glorifica a Deus. Em outra, o receio, o andar sem receio, melhor dizendo, provoca a ira de Deus. Quando o homem, confiando em si mesmo, pensa que está tudo bem. É uma palavra evangelística, não é, que Amós nos traz aqui. Para buscar aquele que verdadeiramente disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Achareis descanso para as vossas almas. Tranquilidade, segurança está apenas no Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, vamos ficar de pé.